Boa noite aí, pessoal. Ó, hoje a gente vai entrar num novo assunto, na verdade, uma continuidade de teoria dos conjuntos, né? Que também é uma continuidade de lógica, que é sobre princípios aditivos, multiplicativos e aplicações, se der tempo. Porque a aula que vem também é sobre esse assunto, então isso daqui vão ver até 8 horas onde eu consigo ir, e aí eu consigo adequar bem aqui nessa aula de hoje e na próxima esse conteúdo. Ele é um conteúdo que vocês com certeza já viram, né? Não sei se viram de um jeito que eu considero como um bom, né? Porque essa parte da matéria tem que ter um pensamento crítico muito bom, no sentido de entender o que a questão está pedindo, conseguir fatiar bem as restrições, entender bem as restrições e conseguir aplicar esses princípios, que são dois princípios só. Apesar de, quando se fala em análise combinatória, vocês podem pensar em fórmulas, podem pensar em vários nomes diferentes e estranhos, talvez. Tudo isso vem como consequência desses dois princípios. Tudo. Aditivo e multiplicativo. Então, se por acaso vocês não souberem fórmula, não tem nenhum problema, porque vocês conseguem chegar lá por meio dessas deduções, desses princípios. São princípios bem simples, mas, claro, a gente acaba melhorando o conhecimento, adicionando mais restrições, colocando mais restrições, cada vez mais restrições, conseguindo juntar esses dois princípios, a gente monta uma questão muito bonita. É basicamente isso que eu quero fazer nessa aula de hoje, tá? Na aula passada a gente viu ainda sobre conjuntos, né? Então vimos operações, identidades de conjuntos, vimos também cardinalidade de conjunto e vimos o princípio da inclusão e exclusão para dois ou três conjuntos, né? O princípio da inclusão e exclusão, na aula passada eu falei bastante sobre isso em exercício, né? A gente quer determinar a cardinalidade da união de conjuntos. Então, cardinalidade está aqui, né? E isso daqui, esse princípio, o PE, ele serve para a gente saber determinar quantos elementos tem, ou seja, qual é a cardinalidade da união de conjuntos. O que a gente quer nessa aula de hoje, quando eu falo de princípio aditivo multiplicativo, não é muito diferente do que está aqui. A gente também está interessado em cardinalidade de conjuntos, sendo que para isso a gente precisa conhecer um pouquinho mais coisas, tá? Então, nessa aula de hoje, a gente resolve problemas que buscam obter cardinalidade de conjuntos ainda. Esses conjuntos, na verdade, eles possuem restrições e, com isso, a gente está interessado em alguns subconjuntos, quantos elementos existem ali. Quantos elementos existem em subconjuntos que possuem essas restrições a mais. Então, é para isso que a gente tem essa aula de hoje, tá? A gente consegue entender, conseguir resolver essa questão, uma vez que a gente entende bem esses dois princípios, aditivo e multiplicativo. E, como eu estava falando, né, a gente vê consequências disso também, tá? E aí vamos ver o que a gente consegue ver hoje, tá? Bom, como eu estava dizendo, o nosso interesse é obter cardinalidade, tá? Ou seja, o nosso interesse está em resolver problemas de contagem. Quando eu falo quantos elementos satisfazem alguma coisa, eu estou querendo saber contar quantos são esses elementos, né? Então, com isso, esse problema de contagem, a gente trata de objetos que são formados de alguma certa forma, por meio desses conjuntos, esses subconjuntos, alguns elementos se relacionam e com isso se forma um subconjunto especial, tá? Então, o que geralmente a gente pergunta aqui é o seguinte: quantos objetos de um certo tipo podem ser formados, tá? Então, adicionando essas restrições, a gente está interessado no seguinte: ó, te falei essas séries de propriedades. Agora eu quero saber quantos são os elementos que satisfazem isso. Em outras palavras, quantas são as possibilidades de que isso aqui aconteça, tá? Isso é o que a gente estuda em análise combinatória, tá? É sempre com problema assim, quantos, ou seja, quantidade, tá? A gente vai ver aqui algumas técnicas, algumas ferramentas que vão auxiliar a gente para isso. Então, vamos para o primeiro exemplo, que é bem simples. Essa aula de hoje é o seguinte: eu vou tentar mostrar para vocês esses princípios
explicar, claro, né, sobre esses princípios, mas sempre com exemplos, para vocês entenderem a sua aplicação já. Alguns são bem simples, que nem esse daqui, mas a gente vai conseguir evoluir a dificuldade, e aí, evoluir dificuldade significa o seguinte: você entende já essa coisa simples, você sabe fazer isso simples. Agora vamos avançar um pouquinho mais, vamos impor algo a mais, alguma restrição a mais. E aí, você vai conseguir fazer? Às vezes você é um pouco da diferença do que a gente aprende na escola. Algumas pessoas podem ter passado por isso, que é o exemplo que o professor está passando é muito simples, muito fácil. Você conseguiria fazer, mas na hora que ele cobra na prova é um muito mais difícil, né? É algum que, pô, não tem nada a ver, ou sei lá, uma questão de uma prova difícil aí, uma EPK da vida, alguma coisa dessas aí. Você estuda isso aqui bem simples, igual isso daqui, mas cai na hora lá uma coisa que é muito mais elaborada, né? Então, vamos tentar chegar aí, tá? Sair do simples e ir evoluindo, avançando nessas dificuldades. É claro que para conseguir resolver isso, aumentar esse grau de dificuldade e conseguir resolver isso, a gente tem que entender esses princípios e saber aplicar bem, né? Então, é isso que eu quero passar para vocês hoje na próxima aula, tá? Então, vamos começar de um jeito bem simples. Então, suponha que tenha entrado em cartaz 3 filmes e 2 peças de teatro, e você só tenha dinheiro para assistir apenas um desses programas, tá? Então, você tem aqui um conjunto que são os elementos, né, são esses 3 filmes, e tem outro conjunto que são esses 2 elementos, que são essas 2 peças de teatro. Você meio que associa um filme a um elemento, uma peça a um elemento. Você poderia formar conjuntos que sejam um par, sei lá, é um filme juntamente com uma peça de teatro, é um par que você está interessado, igual a gente vai ver mais à frente. Mas aqui está bem simples. Você tem um conjunto que são os filmes, você tem um conjunto que são as peças. O seu interesse é o seguinte: como você só tem dinheiro para um, né? Então, o nosso interesse é quantos são os programas que você pode assistir. Se você só tem dinheiro para um, né? Então, a resposta está bem imediata. Qual é a resposta desse problema aqui? Vai multiplicar os 3 filmes com as 2 Você peças só de pode teatro. fazer um programa. Um, um é o seguinte, ok, é o que você foi apresentar, você só pode fazer um. Mas a pergunta é, quantos são os possíveis programas que você pode escolher? Essa que é a pergunta. Isso, 5. Então, você não tem que multiplicar nada por nada, não tem nada mirabolante para fazer aqui. É o seguinte, você tem 5 possibilidades, certo? Você só tem dinheiro para escolher uma dessas. A pergunta é, quais são os possíveis programas? Quantas são as possibilidades de programa que você pode fazer? 5 possibilidades. Agora, como você pode responder isso aqui melhor? O seguinte, como você só tem dinheiro para um evento, então você assiste ou a um filme, ou ao filme 2, ou ao filme 3, ou a peça um, ou a peça 2. É isso. Então, você tem 5 programas diferentes, você tem 5 possibilidades para você escolher uma delas. A resposta do Guilherme, eu entendi que ele quis dizer que só vai fazer um. Tá. Mas a pergunta não foi exatamente essa. É saber quantas são as possibilidades de escolha que você tem, tá? Talvez uma pergunta aqui fosse melhor dessa forma que eu estou falando e não como está escrito, né? Mas está claro isso? Então, como isso daqui foi obtido? Aqui, essa resposta foi obtida uma vez que você listou todas as possibilidades. Concorda que isso ajuda você a resolver o seu problema? Isso que eu deixei marcado aqui é o seguinte: um jeito de você saber resolver o seu problema é você listar todas as possibilidades e você contar quantas são essas possibilidades. Concordam com isso? Concordam?
Sim. Sim? É Tá. porque na primeira visão, Oi? à primeira vista, eu estava entendendo que era um par de... Não, não está escrito aqui um par. O que eu falei de par é o seguinte: seria uma restrição a mais que você poderia impor, tá? Entendi, entendi. Eita, peraí que tá travando aqui, peraí. Deixa eu tirar o som também, meu irmão tá mandando mensagem. Bom, vou voltar. Então, beleza. Isso ajuda a visualizar realmente, como o Guilherme estava falando. Você lista todo mundo e depois você conta, ó, isso aqui, isso aqui, isso aqui, isso aqui, pronto, você tem sua solução. É um jeito de você resolver um problema de contagem. É você listar, né? E depois você conta, tá? Então, vamos para um outro exemplo. Suponha que tenha entrado em cartaz esses 5 filmes e aí você tem 4 peças também, e aí você só tenha dinheiro para assistir um filme e uma peça de teatro, tá? Então, aqui é o seguinte, você não vai assistir 2 filmes ou 2 peças, você tem dinheiro para assistir um filme e uma peça, tá? Então, aqui eu adicionei algo a mais. Concorda que eu fiz isso? Eu adicionei uma restrição a mais, eu estou lidando com objetos um pouco diferentes, porque agora você tem ainda filmes e você tem peças, mas o seu interesse não é em um desses elementos, e sim em pares desses elementos. Então, quantos programas você pode fazer? Quantos a gente sabe, né? Assim, você vai fazer 2, mas a pergunta não é exatamente isso, né? É quantas são as possibilidades de programas que você pode fazer? Quantos são os possíveis pares que você pode formar? Entenderam? Pensa na solução da anterior. Como foi a solução da anterior? A solução do exemplo anterior foi simplesmente listar os casos. Foi listar os casos. Ou seja, você pegou e listou, ó, você pode assistir o filme 1, filme 2, filme 3, peça 1, peça 2, né? E assim vai, tá? Fazendo essa mesma estratégia que a gente fez anterior aqui, como você poderia fazer? Também listar essas possibilidades, né? Então, assim como no exemplo anterior, vamos pensar primeiro assim, depois a gente vê o que o Kennedy comentou aí, tá? A gente poderia pensar em listar todos os eventos possíveis. Agora, como? Vamos tentar pensar de um jeito, algum procedimento que seja válido para qualquer exemplo que você tome. Não é ficar chutando valores, né? Ah, pega o filme 1 com a peça 4, pega o filme 2 com a peça 3. É bom pensar em algo algorítmico, em algo procedural, algo que te ajude a resolver qualquer tipo de problema. Que é o seguinte, aqui nesse caso, né? A gente está interessado em par, cinema, teatro, né? A gente está interessado nesse par. Então, como a gente pode formar? O seguinte, a gente pode analisar algumas possibilidades. Vamos pensar que você assiste o filme 1. Então, você está meio que fixando, ó, assistiu o filme 1. Beleza? Ao tratar desse filme 1 que você está dizendo que você está assistindo, você está supondo que você vai assistir, você passa a ter quantas possibilidades agora de programas para fazer? 4. Porque você fixou já, ó, vou assistir o filme 1. Então, dentro desse mundo em que você escolheu o filme 1 para você assistir, você tem 4 possibilidades de peças de teatro para escolher. Tudo bem? Eu estou aqui tratando um termo que eu vou falar um pouco mais à frente, mas o que a gente está fazendo é separando. Separa os casos e analisa cada caso pontualmente, tá? Então, aqui com isso, você já fez 4 possibilidades. Agora, considerando o filme 2. Considerando o filme 2, você vai ter aí outras possíveis soluções, certo? Porque não é o filme 1 que você escolheu, mas o filme 2. Então, escolhendo o filme 2, você vai ter quantos programas para fazer? 4 programas. Porque é o filme 2 juntamente com um dos 4 que vão aparecer ali de opções de teatro para você escolher.
Mesma coisa com o filme 3, o filme 4, o filme 5 e assim por diante. Então, as soluções que aparecem quando você escolheu o filme 1, com certeza não vai estar dentro dessas opções que foram aquelas que você escolheu o filme 2. Concordam com isso? Concordam que, por isso, então, você pode somar tranquilamente essas opções aqui e chegar à conclusão da resposta? Porque aqui você meio que pensou, ó, eu estou supondo que eu escolhi o filme 1, então vai ser filme 1 juntamente com a peça 1, é um possível par. O outro possível par é o filme 1 ainda que está dentro aqui desse universo de que você estabeleceu de escolher o filme 1 necessariamente, com a peça 2, o filme 1 com a peça 3, um filme 1 com a peça 4. Então você tem 4 possibilidades. Essas 4 possibilidades que estão aqui nessa contagem, elas com certeza não vão estar aqui nessa contagem, porque aqui são aquelas que você escolheu o filme 2. Então não tem par filme 1, peça 1, nesse outro conjunto aqui, que vai ser aquele que vai ter filme 2, peça 1, filme 2, peça 2. Estão entendendo? E assim por diante para os próximos. Sim? Entenderam esses dois exemplos que eu fiz? Repara no seguinte, o que eu estou fazendo? O exemplo 1 e esse exemplo 2, eu estou listando os elementos, que é uma possível opção para quando você vai responder esse tipo de pergunta. Quantos são os elementos? Pô, lista todo mundo aí. Nesse exemplo 2, eu só apresentei uma opção um pouco mais sistemática para você conseguir listar esses elementos, certo? Sendo que eu não listei explicitamente isso nesse exemplo. Eu só contei, sem precisar listar, certo? Então, listar todos os possíveis pares é rápido de se obter? É viável? O que vocês acham? Eu consegui aqui, com esse procedimentozinho aqui, com essa ideia mecânica, essa ideia sistemática, dizer quantos são os elementos. Listei alguns para ter essa clareza aqui mentalmente, nesse exemplo que eu vou passar para vocês, mas eu não listei todo mundo. Não foi? Eu não listei esses 20 pares. Ok? Eu poderia fazer isso? Poderia. Porque essa contagem aqui meio que me ajuda a saber como eu vou listar, mas eu não listei. Isso aí, como quem respondeu. Seria, ok, você conseguiria fazer, é um jeito de você resolver, mas é muito custoso. Você, aqui foi um exemplo pequeno, 20, pô, mas ainda assim, passar 20, listar, imagina, não fica nada viável isso aqui, né? Então vamos entender melhor o porquê existe esse princípio aditivo. Esse princípio aditivo foi meio que a técnica que eu utilizei aqui para somar. Aditivo vem o quê? Soma, né? Então o princípio aditivo é uma maneira que você tem de, para você obter a solução do seu problema, basta você somar as soluções dos seus subproblemas, dos seus subconjuntos, que com o resultado dessa soma, você vai ter a resposta do seu problema. O princípio aditivo, eu expliquei para vocês 2 aulas atrás, quando eu falei da cardinalidade da união de conjuntos, quando os conjuntos são disjuntos. Lembram disso? Eu falei da cardinalidade da união de dois conjuntos quando a interseção B é igual ao conjunto vazio. Então, a cardinalidade da união é simplesmente a soma da cardinalidade dos dois conjuntos. Então, isso é o princípio aditivo. É quando você tem o seu problema, para você resolver, você consegue separar em subconjuntos e separar. Eu vou passar de um jeito mais formal aqui nessa terminologia, quando eu falar partição, é quando você consegue separar a sua solução, que é o seu conjunto grande, em subconjuntos em que
a solução dos seus subconjuntos, basta você somar depois, você vai ter a solução do seu problema geral. Aqui foi isso que a gente fez. Aqui houve uma separação em alguns subconjuntos. São 5, né? 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, 5. Então, é como se o interesse que eu tenho nesse exemplo 2 seja em quantos elementos existem nesse conjunto grandão. Para obter esse número, eu separei aqui. Eu separei em pedaços menores. Nesse conjunto aqui, são aqueles em que necessariamente o filme 1 foi escolhido. Então, aqui você tem o filme 1 juntamente com a peça 1, o filme 1 com a peça 2 e assim por diante. O outro vai ser aquele em que aqui vão estar os que eu escolhi com o filme 2. O outro com o filme 3, filme 4, filme 5. Então, claramente aqui, para você obter a resposta do global, basta você somar as soluções dos pontuais, dos locais. É isso que é o princípio aditivo. Então, para definir melhor, para vocês entenderem melhor esse princípio aditivo e como você vai conseguir separar nesses casos, a gente tem que tratar alguns exemplos, algumas técnicas, algumas ferramentas. Você acaba ganhando intuição com esses exemplos. Mas vamos entender melhor o que significa separar a sua solução nesses conjuntos menores. A gente faz isso por meio da partição em conjuntos. E aqui eu vou usar em 2, você pode utilizar em 3, em 4, em quantos conjuntos você quiser. Antes de definir de fato o que é uma partição, vocês sabem o que é uma partição? Da vida mesmo, tá? Vocês lidam com computação, né? Com informática. E isso é um termo que aparece na informática, né? Não é? Essas coisas técnicas aí, não tem partição. Onde é que a gente usa isso? Hein? Me falem aí. Isso, particionar HD. Particionar HD é uma coisa que a gente usa muito, né? Então tá. Então, eu vou perguntar a vocês uma outra coisa. O que é particionar HD? Por exemplo, vou fazer uma outra pergunta. Como a gente utiliza isso? Em que contexto a gente utiliza isso? Aqui está um HD, tá? Aqui está um HD. Aqui, na verdade, o que eu fiz é o espaço. É o espaço de armazenamento dele. Aí vocês separam, né? Põe o Windows e separa um pedaço dele para Linux, por exemplo. Não é muito com isso que a gente faz? Beleza, beleza. Como é que a gente utiliza o termo? Vocês, na computação, na informática, utilizam assim. Ah, essa daqui é a partição do Windows. É normal vocês utilizarem esse jeito de falar? Partição do Windows. Ou aqui a partição do Linux. Esse jeito de falar está completamente errado. O nome disso é parte. É a parte de uma partição. A partição não é um pedaço, a partição é o todo, tá? A partição é o seguinte, é quando você tem dois conjuntos, por exemplo, aqui eu estou considerando dois conjuntos. São dois conjuntos disjuntos. Tem essa coisa especial numa partição, que até quando vocês separam o armazenamento do Windows, isso também é separável bem, né? Esse pedaço vai ter somente o Windows, esse pedaço vai ter somente Linux. Você não tem um pedaço comum, né? As duas partes, quando você cria uma partição do seu HD, né? O ponto é, então tem que ser um pouco mais rigoroso aqui nesse jeito de falar e entender bem essa definição. Então você tem esses dois conjuntos, que eles são disjuntos, ou seja, a interseção dos dois conjuntos é vazia, ou seja, não tem nenhum elemento que pertença a A e pertença a B ao mesmo tempo. É a primeira coisa que tem que satisfazer a sua partição, tá? Aqui em dois conjuntos, de novo, né? Então, é só isso. É só separar aí, de modo que esses dois conjuntos sejam disjuntos? Não, não é só isso.
Além disso, a união deles é o conjunto universo considerado. Ou seja, você tem que ter que a interseção é vazia e a união dos dois dá o universo. Tudo bem, se você estiver considerando que o seu HD, a união das duas partes vai ser todo o seu espaço de armazenamento do seu HD. Tá tudo bem quanto a isso. É só cuidado com o nome, tá? Você não pode falar esse Azinho, por exemplo, que é o subconjunto que tem o Windows, isso, o nome disso é parte, não é a partição A, não é a partição B, é a parte B, parte A, tá? Bom, Professor, sim, então a gente chamaria de partição o HD inteiro? é quando você consegue fazer isso com o seu HD inteiro. Então você fala, eu vou particionar o meu HD. Então você vai montar uma partição em A e B, onde as partes são A e B. É como se fosse meio que essa operação, tá? É essa particionamento, essa partição do seu conjunto. É essa separação satisfazendo essas restrições. Beleza, beleza, entendi. Obrigado. Então, por que eu estou falando isso? Porque, na verdade, o princípio aditivo é aí que ele vai se aplicar. Bom, note que os dois exemplos anteriores, eles obedecem esse princípio básico, né, que é o que a gente chama de princípio aditivo. É aquele princípio, então, quando você consegue particionar a sua solução, que é talvez nela que você esteja interessado, às vezes não, a gente vai ver exemplo que às vezes não é no todo que a gente está interessado, é só numa parte específica. Mas, para você obter a sua solução, você consegue particionando em partes, então você vai somar a solução das suas partes e vai obter o total que você quer, que vai ser útil para a sua resolução. Tá? Então, o que é o princípio aditivo em dois conjuntos é o seguinte: se A e B são dois conjuntos disjuntos, então, quando eu estou falando em particionar, já tem isso no nome. O nome partição envolve essa restrição. Os conjuntos são disjuntos, não tem elementos comuns. Tá? Então, quando você consegue. E além disso, a união dá todo o universo aí. Tá? Então, se A e B são conjuntos disjuntos, com respectivamente A tem P elementos, B tem Q elementos, ou seja, a quantidade de elementos. É como se você pensasse aqui o conjunto dos filmes, o conjunto das peças de teatro. Então, P é a quantidade de filmes, Q é a quantidade de peças. Então, a união possui a soma desses elementos. É simples assim. Tá? Tá claro? Os dois exemplos, eles conseguem ser modelados dessa forma, de que você consegue, então, montar uma partição e, para obter a solução, basta você somar a solução das partes. É isso. Então, o que no exemplo 1 foi, A é o conjunto que tem como elemento as variáveis x, de modo que x é um filme. Então, os elementos são F1, F2, F3. São três filmes que estavam lá atrás, eu acho, né? B são as peças de teatro. E você tem duas peças de teatro. Então, a gente observa que essa separação, de fato, foi uma partição que a gente obteve desse universo. Eu estou usando exemplos simples, né? E a gente vai ver que a gente consegue aumentar a dificuldade e ainda assim consegue enxergar isso. Tá? Então, aqui, de fato, você não tem nenhum elemento de A que também pertence a B, ou seja, que seja uma peça de teatro e um filme ao mesmo tempo, não existe isso. E o que a gente está interessado é justamente na união, né? Porque, indo ao problema lá, a gente só quer saber de um elemento, a gente quer saber quantos elementos existem, porque a gente está interessado somente em um deles. Então, o princípio aditivo, em outras palavras, ele é exatamente o princípio da inclusão e exclusão, que é quando a gente quer saber a cardinalidade da união de conjuntos, mas para quando a interseção for vazia, não tem elementos comuns. Quando tiver elementos comuns, aí você tem que usar o princípio da inclusão e exclusão, que é remover a interseção 2 a 2, somar a interseção 3 a 3,
e aí vocês vão ver se generalizasse isso para mais conjuntos, ia ter outras coisas a adicionar, a remover. Entenderam o exemplo 1? Antes de ir para o princípio multiplicativo, a partição que ajuda a gente a resolver o exemplo 2, que é aquele que o nosso interesse está em determinar os pares, é aquilo que eu tinha feito no slide anterior. Então, é aquele em que você tem um conjunto associado ao filme 1. Você tem um conjunto associado ao filme 2, ao filme 3, ao filme 4 e ao filme 5. Então, aqui seria o conjunto A, o conjunto B, o conjunto C, o conjunto D, o conjunto E. Meu interesse está nos pares, né? Então, isso aqui é uma partição, por quê? Você sabe que você vai ter que necessariamente assistir um filme. E você sabe que se você escolheu esse filme 1 para assistir, você não vai assistir o filme 2, porque você só vai assistir exatamente um filme. Então é por isso que isso daqui te dá uma partição. Porque o todo vai dar a solução que você quer, né? Porque necessariamente um filme você tem que assistir. E a interseção é vazia, porque não tem um elemento que está aqui, que, por exemplo, é o filme 1 com a peça 1, como eu estava falando antes. Esse elemento necessariamente não vai estar aqui, não vai estar aqui, nem aqui, nem aqui, porque o filme 1 não vai aparecer aqui junto com o filme 2. Entendem? Então é por isso que a gente pode fazer assim, e basta agora você resolver o seu problema menor. O seu problema menor é aquele em que você já sabe que necessariamente você vai assistir o filme 1. Agora você resolve o seu problema para o que sobra. É isso que eu estava falando no início, que você está interessado aqui na análise combinatória, a gente está interessado em adicionar mais restrições, adicionar cada vez mais restrições, mas você vai fazer por parte, por pedacinhos menores que você sabe analisar mais facilmente. Tá? Tá claro? Vamos para o princípio multiplicativo. O princípio multiplicativo, ele tem uma relação muito forte com o aditivo. A gente consegue enxergar o princípio multiplicativo como sendo uma consequência do princípio aditivo. Inclusive, a resposta para o exemplo 2 que o Kennedy colocou aí, ele pensou como um princípio multiplicativo. Vamos chegar lá. Seguinte, se um evento A pode ocorrer de M maneiras, pensa que isso daqui é, de novo, pensa no exemplo, são os filmes. Você tem um conjunto, um evento de ocorrência aí, né? É um conjunto dos filmes, é um evento. E você tem M maneiras, sei lá, você tem M filmes. E se para cada uma dessas M maneiras possíveis, você tenta pensar isso que está escrito exatamente no diagrama que eu fiz aqui atrás. Eu apaguei? Aqui, exatamente nisso. Tá? Para cada um desses M elementos, essas M maneiras, esses M filmes, tá? Existe um outro evento B que vai ser linkado, associado a esse um desses M eventos A que existem, mas nesse evento B, você tem N maneiras diferentes. Essa daqui, na verdade, é uma generalização do exemplo que eu passei. Aqui são os filmes e aqui são as peças de teatro. Você tem lá 5 filmes e 4 peças de teatro. Né? Exatamente o mesmo tipo de pensamento. Tá? Com isso, você está interessado no número de maneiras de ocorrer o evento A seguido do evento B. Ou seja, você está interessado nesse par. Você está interessado nesse par, em que um elemento seja desse conjunto A e o outro elemento seja desse conjunto B. Você está interessado nisso. E mais, você está querendo saber quantas são as maneiras de formar esses pares. Tá? É esse que é o tipo de pergunta que a gente faz. Isso é o princípio multiplicativo, basta você multiplicar os dois valores. E como a gente tem essa certeza? Por que isso aqui é verdadeiro? É esse diagrama que explica tudo.
que generaliza a ideia que eu estava mencionando sobre filmes e peças. Você poderia, inclusive, aumentar aqui essa gama de exemplos a diversos outros contextos. Seria da mesma forma. Ou adicionar, não, você quer, você tem um filme para assistir, depois você tem uma peça de teatro para assistir, depois você tem um ônibus para pegar e você tem um conjunto de ônibus lá possíveis. Então, quantas são as formas aí de eventos, que seja filme, peça e ônibus para pegar? Você está adicionando mais um conjunto, mas que vai obedecer o mesmo princípio. Por quê? O que é esse princípio? Vamos tentar entender isso, essa multiplicação, por meio desses diagramas aqui. Tá? Esse conjunto A é você associar ao evento A quantos elementos você pode ter ali. Né? Você vai ter um desses M elementos, certo? Ao escolher um desse, vou mudar de cor porque está a mesma cor ali, né? Ao escolher um desses elementos aqui, você vai passar a ter todos os elementos do conjunto B associados. Então, 1 para cá vai estar para N aqui. Ou seja, a sua solução vai ser dada, uma possibilidade é justamente por esse par. Esse. Pensa na sua analogia. Filme 1, peça 1. Uma outra possibilidade é filme 2, peça 2, ou seja, esse segundo segmento aqui. Tá? Ou seja, quando você estabeleceu fazer o primeiro elemento que está aqui, você, na verdade, você tem N possíveis ocorrências, N possíveis soluções para o seu problema. Elementos pares que satisfazem a solução do seu problema. Então, você tem quantos no total? Você tem aqui 1, 2, 3, N. Você tem N para cá. Para esse segundo elemento, você vai ter quantos? N também. Para esse terceiro, você vai ter quantas possibilidades? N também. Para essa última possibilidade, você vai ter quantas possibilidades aqui? N também. Qual é a resposta disso tudo? A resposta disso tudo é N mais N mais N. Estão entendendo? Mais N. Isso acontece quantas vezes? É um N para cada elemento que está aqui em A. E tem quantos elementos? M. Então, você tem M vezes N soluções. Tá claro isso? Cada segmento, ou seja, isso aqui é um segmento. Ó. Esse segmento aqui representa um par, um elemento que está aqui com um elemento que está aqui, que vai ser um elemento da sua possível solução. Tá? Esse segmento, atenção a esse nome que eu vou falar agora, ele vai representar uma configuração viável para a sua solução. É um termo bonito que vai te dar uma formalidade no seu argumento muito forte. Você não vai precisar listar todos os pares, todos os elementos que satisfazem sua solução. Você não está interessado em saber quem são os elementos que satisfazem a sua solução. Você está interessado em saber quantos são os elementos que satisfazem a sua solução. Entenderam? Esse é o problema de análise combinatória. É saber a quantidade, não quem são. Quem são, você já tem as propriedades apresentadas. Você está interessado em saber quantos são os elementos que satisfazem essa propriedade. Tá legal? Beleza? Então, pensando aí nesse princípio multiplicativo, naquele exemplo simples lá, a gente tem de cara já aqui como seria a resposta, né? Lembre que você vai assistir um filme, uma peça de teatro. Além disso, você tem, para cada um dos 5 filmes, 4 peças de teatro para fazer. Ou seja, a resposta é 20, 5 vezes 4. Não precisa ficar somando todo mundo. Então, você vê como o princípio multiplicativo, ele até te ajuda a resumir um pouco o que é o princípio aditivo. Tá? Bom, não sei se vocês já estudaram isso aqui na escola, né? Atenção que, por exemplo, na escola, é comum vocês virem soluções que são assim.
A gente vai ver um pouquinho outros exemplos, mas vocês lembram disso? De botar um monte de coisinhas assim. Aí, 2, aqui 3, aqui, sei lá, 4. Aí multiplica todo mundo, 6, aqui 7. E aí você tem a resposta. Até livro a gente vê isso. Eu já vi isso aí, mas é para marcar o lugar que eu vi. É para tipo de problema que a gente vai ver aqui. Eu só quero chamar a atenção, antes de falar sobre eles, que se você chegar, para vocês que estão aí presentes, para vocês que estão assistindo a gravação, se vocês chegarem e apresentarem a resposta somente coisas assim, eu vou dar errado. Meu interesse não é no número, não é no 20 de resposta. O meu interesse é ver que vocês sabem como chegar até a resposta. É vocês explicarem, argumentarem o porquê você tem essa resposta. Não é vocês darem a resposta simplesmente pronto. Colocar essa sequência de números aqui não quer dizer nada, só quer dizer números, tá? Então, tentem ver como eu estou montando a resposta aqui dos exemplos e da lista, das revisões que a gente vai fazer, porque é assim que eu quero que vocês façam, tá? Então, vamos lá, vamos continuar o assunto. Tanto o princípio aditivo quanto o princípio multiplicativo, a gente pode estender isso para qualquer número de conjuntos que você tenha. Não precisa ter somente dois conjuntos A e B. Igual eu estava dizendo, não precisa só ter conjunto dos filmes, conjunto das peças de teatro. Você pode ter esses N conjuntos aí, né? E, com isso, você tem uma partição, porque a união dos elementos dá todos os elementos do seu conjunto, a interseção de 2 a 2 é disjunta, ou seja, a cada par que você tome, o que é AI, AJ? É para qualquer par em que I é diferente de J. Então, se você tomar A1, A3, você tem aqui o par IJ. Essa interseção tem que ser vazia para qualquer par que você tome. Então, A1, A5, A1, A10, A2, A3, A2, A3, A4, para qualquer par que você tome de conjuntos, você não pode ter elementos comuns, ou seja, a interseção é vazia. Além disso, se você consegue fazer essa separação, que na verdade ela é uma partição, a interseção é vazia. Então, a união é simplesmente a soma dos elementos que existem em cada um dos conjuntos. Então, nesse conjunto A1, existem A1zinho elementos. Nesse conjunto A2, há o 2 elementos. É basicamente isso daqui, gente, é a generalização do que eu acabei de falar para quando há dois conjuntos. Da mesma forma, se você tem aqui princípio multiplicativo agora, você tem esses AN conjuntos, né? Você tem A1, A2, você tem esses vários conjuntos aí, e para cada um deles você tem M1 maneiras de ocorrência. Aqui você tem o princípio multiplicativo quando você faz o seguinte: você está interessado nas possíveis ocorrências de todos esses eventos. Então, o que seria? Você foi ao cinema, você foi ao teatro, você jogou, você pegou um ônibus, você sabe, adiciona mais coisas aí. Então, a cada imposição de restrição é um conjunto a mais que você está considerando e essas possibilidades vão entrar nessa contagem aqui, tá? E aí a solução, pelo princípio multiplicativo, é simplesmente você multiplicar as opções, tá? Vamos avançar aqui nos exemplos, e a minha ideia é trabalhar bem, vocês entenderem bem esses princípios, que eu estou aqui já há quase uma hora falando, só dos princípios, e conseguir evoluir e fazer algumas aplicações desses princípios. Então, outro exemplo aqui bem simples. Na sua estante tem 7 livros diferentes de matemática e 5 livros diferentes de física, tá? De quantas maneiras você pode escolher um livro de cada matéria? E aí? Então, nota aqui uma configuração. Então, o tipo de resposta que eu espero de vocês é o seguinte:
é que você saiba dizer para mim como é a configuração. Lembra que aqui atrás, eu não vou voltar lá atrás porque já tem vários slides atrás, mas eu fiz assim, um conjunto e aqui esses conjuntinhos. E aqui, o que era esse segmento aqui? Esse segmento aqui, na verdade, é uma possível solução. É uma possível escolha que você pode ter. É uma configuração. Uma configuração, então, ela é um par em que um elemento satisfaz a primeira restrição, que no caso lá era filme, o que no caso aqui é um livro de matemática, e o outro satisfaz a outra restrição. O outro elemento do par satisfaz a outra restrição. Por exemplo, são os 5 livros aqui de física, né? Isso é uma configuração. Então, é isso que você tem que entender primeiro. Antes de resolver a questão, é você conseguir explicar na sua resposta como é uma configuração. Quem são os objetos e como eles se relacionam, tá? Isso é uma configuração. Nesse caso, nesse exemplo aqui, uma configuração ela é dada por um par, sendo um livro de matemática e um livro de física. Como para cada um dos 7 livros de matemática temos 5 de física, então, pelo princípio multiplicativo, a resposta é simplesmente a multiplicação das duas cardinalidades. É assim que se responde, tá? É você dizendo quem são os objetos, são os livros de matemática, são os livros de física, como é a configuração, como é um elemento da sua solução. O elemento é um par, é um livro de matemática, um livro de física. Depois, o próximo passo é você dizer quantos são os elementos em cada um desses eventos, em cada um desses conjuntos. Então, você vai conseguir aplicar os princípios aí. Você tem que dizer qual é o princípio que você está aplicando, aqui no caso, o princípio multiplicativo. Você não precisa ficar justificando o princípio multiplicativo. Você precisa dizer que ele existe, então basta aplicar. Vamos para o próximo exemplo. Na sua estante há 7 livros diferentes de matemática, 5 livros diferentes de física, 3 livros de inglês. De quantas maneiras? Então, um parênteses aqui, né? Repara que... Foi mal. Repara que você tem, nesse tipo de pergunta, em análise combinatória, é sempre assim, ó. De quantas maneiras, tá? De quantas maneiras, quantas são as formas, quantas são as possibilidades, quantos. Sempre tem essa palavra, esse termo de quantidade, tá? Então é isso. Quantas são as maneiras, aqui nesse caso, que você pode escolher 2 livros com a condição que os livros não possam ser da mesma matéria. Então você vê, lá no exemplo anterior, eu estava interessado nos 2 livros, um de cada matéria, e você só tinha essas 2 matérias. Aqui é um pouco diferente. Você está vendo como eu estou adicionando uma restrição a mais? Você está interessado aqui em 2 livros, um de cada matéria, então você não pode ter 2 livros da mesma matéria, ou seja, tem que ser um de cada matéria distinta, mas você tem 3 tipos de livro. Você tem 3 matérias. Você tem matemática, física, inglês. Você não está interessado em pegar 3 livros, um de cada matéria distinta. Você está interessado em pegar 2 livros, um de cada matéria distinta. Então, como é que a gente resolve isso? Um jeito de resolver isso é você pensar primeiro nessa configuração. Então, uma configuração é dada por um par, sendo que um livro não pode ter mesma matéria que o outro livro escolhido. Então, sempre as matérias são distintas. Tá, isso não ajuda muito, talvez, a você resolver, mas te ajuda a entender em quantas são as possibilidades dentre os tipos de livros. E é assim que a gente vai fazer. Então, 2 livros devem ser necessariamente de matérias distintas. E aí? Bom, aí você consegue montar uma partição da sua solução
de modo que você tem casos, eu vou colocar aqui os casos já todos, que são esses, e vai te ajudar a resolver o seu problema. Você está interessado em 2 matérias. Agora, quais são essas 2 matérias que você está interessado? Você analisa cada caso pontualmente. Um caso é que você tivesse escolhido livros de matemática e física. O outro caso, matemática e inglês. O outro caso, física e inglês. Então, você analisando esses casos particulares, vai te ajudar a montar a solução do global. Por quê? Você está aqui agora restringindo o seu problema quando você está nessa primeira linha, você pensa, ignora os livros de inglês. Você está pensando somente nos livros de matemática e física. Isso é exatamente o problema anterior. O problema anterior você tinha na estante 2 matérias e você queria pegar 2 livros. Você tem o seu problema aqui, que essa partição você consegue analisar muito mais fácil esses subconjuntos. Entenderam? Ok. Tá ok, gente? Tá claro? Tá fácil? Tá difícil? Tá o quê? Tá muito imediato o que eu tô falando? Tá muito fácil? Fácil não tá não, mas eu sei que quanto mais for pondo restrições, mais o processador vai ter que trabalhar, isso eu sei. Vai ter que analisar pontualmente cada caso. É isso que eu estou fazendo aqui. Aqui, eu coloquei mais uma restrição. Aqui foi um caso desse. Eu adicionei 3 conjuntos, mas eu não estava interessado nos 3 conjuntos. Estava interessado em 2 conjuntos. Então, por isso que a ideia foi, separa isso de forma que fique mais fácil. Então, você separa nesse global nos tipos. Então, você tem esses 2 tipos, esses 2 tipos, esses 2 tipos. Matemática, física, matemática, inglês, física, inglês. Você não está interessado na ordem que você pegue, primeiro de matemática, depois de física, ou depois de física, depois de matemática. Você está interessado nos livros que você pegou. A questão te diz isso. Quantas são as maneiras de você ter os 2 livros? Então, aqui, pelo princípio multiplicativo, você tem 7 livros de matemática, 5 de física. 7 vezes 5 dá as formas que você tem de escolher esses 2 livros dessas 2 matérias. 7 vezes 3 em relação a esses 2 conjuntos. 5 vezes 3 em relação a esses 2 conjuntos. Pronto, acabou aí? Acabou não. Não acabou aqui. Porque o que foi feito, a gente analisou cada parte dessa partição. O que a gente tem que fazer agora? Somar cada parte? Somar cada parte. É isso que tem que fazer. Certo? Eu passei para o próximo já? Tá. Somar cada parte. Somar cada parte. É isso que resolve agora o nosso problema. É você ter conseguido separar nessas partes, ter conseguido montar uma partição e depois somar as suas soluções. Esse texto aqui foi só para observar que, de fato, o que eu fiz foi uma partição. Por que a gente consegue enxergar isso? A gente vê que necessariamente só tem esses tipos, tá? Né? Matemática, física, física, inglês, matemática, inglês. Só existem esses 3 possíveis tipos de pares a serem tomados, né? Só tem esses 2 tipos. Aliás, esses 3 tipos de pares. Como só tem esses 3 tipos, necessariamente todos os elementos da nossa solução vai estar em algum desses conjuntos. Isso quer dizer que a união desses conjuntos vai dar a quantidade de elementos que a gente quer. Uma outra observação, então o que eu quis dizer agora é que a união dá todo mundo, tá? Isso é o que tem que satisfazer para ser uma partição. A união dá todo mundo. Uma outra restrição que tem que ter
é que você não tem elementos em partes distintas. Aliás, você não tem um elemento que pertence a mais do que uma parte. Certo? Falando melhor. O que isso quer dizer? Não existe um par de livro que seja matemática e física e esse parzinho esteja no conjunto associado à matemática e inglês. Porque física é física, não é inglês. Então, você tem a interseção necessariamente vazia. Você, então, acabou de argumentar o quê? Eu, né, no caso. Eu acabei de argumentar o quê? A união dá todo mundo e a interseção é vazia. Então, isso é o princípio aditivo. A solução é dada pela soma da cardinalidade desses conjuntos, em que cada conjunto são os pares. Física, inglês, física, matemática, matemática, inglês. Que são esses casos distintos, disjuntos, que estão aqui. Perfeito? Esse texto aqui é só para deixar mais claro que, de fato, o que a gente tem é uma partição, então o princípio aditivo nos dá a solução. E até rimou, viu? Que legal. Bom, para o próximo. Quantos anagramas podem ser formados com a palavra chinelo, de modo que as vogais estejam juntas? Antes de ir para esse exemplo, tá claro o que eu estou falando aqui até agora? Talvez para a Chayane, que chegou agora, não esteja, né? Depois você assistir a aula lá, tá, Chayane? Deixa de assistir não o início da aula. Tá bom, professor. Pode deixar que eu assisto lá. Beleza, Obrigada. nada. Tá, então, bom, o nosso interesse aqui é em determinar a quantidade de elementos que satisfazem uma série de restrições. Basicamente é esse o intuito de análise combinatória. Para fazer isso, para conseguir responder esse tipo de pergunta, a gente, então, tem dois princípios. Tem o princípio aditivo e o princípio multiplicativo. E é só. Você poderia pensar em vários outros nomes. Arranjo, combinação, não sei o que lá, permutação. Isso tudo a gente vai ver. Mas isso tudo é consequência desses princípios. Você não precisa decorar fórmula nenhuma, você consegue resolver sem nem lembrar, sem nem saber esses nomes. Tá? É isso que eu quero passar para vocês. Bom, então, indo para esse exemplo, eu quero formar anagramas com essa palavra chinelo. Anagrama, na verdade, são todas as possíveis palavras obtidas com essas letras, todas as sopas de letrinhas que você pode ter com essa palavra. Isso são os anagramas. Todas as variações de letras, todas essas trocas de letras que você pode ter com essas letras aqui. E você está interessado não nos anagramas, você está interessado em quantos são esses anagramas. Esse é o nosso interesse, tá? De novo, você não vai listar todo mundo, porque fica inviável. Você vai listar todas as palavras, sei lá, C-H-I-N-E-O-L. É um anagrama que você tem com essa palavra. Agora, embaralha de novo, embaralha mais. Você vai passar o dia e não vai ter terminado. Ainda pode ter errado caso você ache que terminou, né? Então, bom, como a gente faz isso? Vamos olhar as restrições. Então, a gente tem que pensar em fazer o que é mais fácil, primeiro, e depois ir adicionando as restrições. Nunca se esqueça que adicionar restrição é você tratar de um novo conjunto que vai ter que entrar na sua solução. Lembra do exemplo que eu fiz? Filme, peça de teatro e ônibus que você pode pegar? Eu adicionei uma restrição. Ou seja, eu adicionei um conjunto aí com os elementos na sua solução. O princípio multiplicativo, o princípio aditivo vão ajudar muito isso a gente a resolver esse tipo de questão. Tá? Então, primeiro, você está interessado nos anagramas, nessas sopas de letrinhas aí. Mas esse de modo que significa, na verdade, é uma coisa a mais que você tem que prestar atenção. É que as vogais estejam sempre juntas. O que significa vogal junta? Por exemplo, essa palavra não vai estar numa possível solução sua. Não é o anagrama que satisfaz isso, chinelo não é. Porque as vogais estão separadas. Né? Você quer que todas as três estejam juntas. Então é o seguinte, vamos analisar quantas são as letras. Tem 4 consoantes, você tem 3 vogais. Tá? O início é você entender
como é a configuração. E para você conseguir obter a sua solução, é entender um passo a passo, uma receita de bolo, um algoritmo, uma estratégia que vai te auxiliar a, sistematicamente, você chegar até a contagem que você está interessado. Tá? Então, por isso que aqui eu estou apresentando uma estratégia. Qual é a estratégia? É começar pelo que é mais fácil. Remove as vogais. Ou seja, pensa somente nas consoantes. Isso é o primeiro passo. Tá? Então, esquece que tem vogal na sua palavra. Não tem vogal. Só tem o E, o C, H, o N e o L. Tá? Só tem 4 consoantes. Só tem 4 letras. Depois, verifica os anagramas para essa palavra que só tem as consoantes. Tá? Pensa que só tem as consoantes? Ordena essas consoantes aí. Depois, verifique separadamente, né? Você não está mexendo consoante com vogal. Consoantes estão aqui, vogais estão aqui. Agora, olha para as vogais e verifique quantos anagramas existem com elas. Depois é o seguinte: você tem 4 consoantes, né? Então, você tem uma consoante, uma consoante, uma consoante, uma consoante. Esses símbolos aqui que eu estou colocando, basicamente, eles são para você pensar o seguinte: uma configuração, você tem 4 consoantes aí. Você não sabe quais são. Você tem várias possibilidades. Pode ser C, N aqui, ou C pode estar aqui está o N, aqui está o L, enfim. Você tem um monte que a gente ainda não sabe contar isso. A gente vai ver como contar isso. Mas a gente está vendo a alto nível, a grosso modo. Aliás, vocês sabem o que é alto nível? Eu já falei para vocês sobre isso. O que é olhar alguma coisa a alto nível? Eu já falei isso para vocês? Já não lembro. Não, você não comentou, não. Não? Então tá, o que é? Vocês sabem o que é isso? Um olhar a alto nível? Tá, é o seguinte, o olhar a alto nível, você pode pensar quando você está lá em cima do avião. Você está olhando lá de cima do avião, aqui é a cidade aqui embaixo. Você está vendo, você ainda é numa altura, né, razoável, não seja lá muito alto, mas você ainda consegue ver, às vezes, uma rua, né, um carro passando, um prédio alto, mas você não consegue ver todos os detalhes. Você consegue observar algo à distância, isso é um olhar a alto nível. É um olhar distante, você consegue entender o que está acontecendo, mas você não está tratando as miudezas, os detalhes, o baixo nível que existe aí. Existem linguagens de programação, vocês já estão começando a implementar aí, existem linguagens de programação que são linguagens mais alto nível e tem linguagens que são mais a baixo nível, né, que são mais a ver com linguagem de máquina. Tem linguagens que não, que são bem pseudo-algoritmo, pseudo-código, né, não tem algumas que são assim. Python é o exemplo disso. Você tem a sintaxe bem familiar com o nosso idioma, né, com o inglês, né, talvez, mas, enfim, é algo a mais alto nível, né? Aí vai descendo para C, aí vai. Vai descendo isso. Aí tem linguagem de máquina aí, né? Tem várias aí. Mas, enfim, o ponto é, quando a gente fala alto nível aqui nesse nosso contexto, é essa ideia que primeiro você tem que ter a ideia da estratégia, a ideia da resposta. Porque depois, quando a gente for ver os detalhes, aí você vai entender o porquê, entendeu? Porque você já entendeu essa ideia, a grosso modo, aí, a alto nível. Isso é importante, inclusive, para técnicas de demonstração que a gente vai ver um pouco mais à frente. Tá? Mas, enfim, vamos continuar. Então, remove as vogais, vê as consoantes, quantos são os anagramas, vê quantos são os anagramas das vogais. Agora é o seguinte, você tem aqui as 4 consoantes, você não sabe a quantidade, mas você tem as 4 consoantes. Você tem que as vogais, necessariamente, elas vão estar juntas. Se as vogais vão estar juntas, necessariamente um bloquinho de vogal aparece aqui, ou aparece aqui, ou aparece aqui, ou aparece aqui, ou aparece aqui. Ou seja, aparece necessariamente nesses intervalos que vão ter entre as consoantes. Entenderam? Então, é por isso que a gente separa, analisa cada parte e depois a gente junta. Para ficar mais fácil. Então, vamos ver como a gente faz isso, né? Entendido
essa regrinha, né, essa estratégia mais alto nível, vamos entender agora mais localmente. Então, o primeiro passo é o quê? Remover as vogais. Ao remover as vogais, queremos saber quantos anagramas há somente com as 4 consoantes. Então, agora, a gente recai em problemas que a gente já estudou no início aqui da aula. O contexto era outro. Era filme, peça de teatro, livro, matéria. Agora, olha só como é bem parecido. Ó, uma configuração, nesse caso, que você está interessado, é o seguinte, você tem essas letras, C, H, N e L. São as letras que você tem. Você está interessado quantas são os anagramas dessa palavra. Uma configuração é o quê? É uma palavra com 4 consoantes distintas. Certo? Certo? É isso. Então, para a primeira posição, ou seja, o que é uma configuração? Uma configuração é uma sequência de 1, 2, 3, 4. 4 caracteres. Então, isso que a gente está fazendo aqui é montando esses anagramas, pensando justamente nesses conjuntos que você está olhando e analisando. Pensa que o conjunto seja dessas letras. O conjunto tem a letra C, H, N, L. E aí você vai pensar o seguinte: eu quero formar palavras somente com essas letras. Uma configuração é isso. Certo? Então, lembra do diagrama que eu fiz lá no início? 1, 2, 3, 4. Vindo para cá, restam quantos? 1, 2, 3. Certo? Indo para cá, restam quantos? 1, 2. Vindo para cá, restam quantos? 1. Concordam que é mais ou menos assim que vai ser essa nossa configuração? O nosso interesse é nesses segmentos aqui, ó. Não são pares, mas é 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Aqui, sei lá, é C, N, L, H. Dado que eu tenha escolhido eventualmente o C, restaram 3, porque restaram o N, o L, o H. Então, para cada uma aqui, você tem 4 possibilidades. Para cá, você vai ter 3 para cada uma que você escolheu para cá. Ou seja, 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. Isso dá exatamente o número de configurações que você vai ter desses anagramas com as consoantes. Ou seja, é exatamente o exemplo que eu falei lá atrás, só que agora você não tem mais 2 conjuntos, né? Mas é dentro de um mesmo conjunto que você está abrindo essa ramificação aí. Então, você tem aqui uma primeira letra que você vai colocar, 4 possibilidades. Uma veio para cá, restaram 3. Outra veio para cá, restaram 2. Outra veio para cá, restou 1. Pelo princípio multiplicativo, a multiplicação disso tudo dá a quantidade de anagramas que você tem com as consoantes. Pensa a mesma coisa com as vogais. Mesma ideia, a diferença é que agora você só tem 3 letras, não mais 4, mas ainda assim as letras são distintas, então você tem 3 vezes 2 vezes 1 possibilidade, pelo princípio multiplicativo, de terem os anagramas com as vogais. Isso aqui resolve o seguinte: peguei os anagramas das consoantes, é essa conta. Peguei os anagramas das vogais, é essa conta. O que eu tenho que fazer agora, lembra? É colocar as vogais nos intervalos viáveis. É isso que a gente vai fazer agora. Existem quantos espaços possíveis para você alocar o bloquinho das vogais? 5. Lembra que eu tinha feito isso aqui? 1, 2, 3, 4, 5 consoantes. Perdão. 1, 2, 3, 4 consoantes. Você tem quantos espaços para alocar o bloquinho das vogais? Pode ser aqui, 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 aqui.
Ou seja, aqui, né, a saber, antes da primeira consoante, entre a primeira e a segunda consoante, e assim por diante. Então, pelo princípio multiplicativo, você tem 5 possibilidades de alocar o bloquinho das vogais entre as consoantes. Para cada alocação que você tem de bloquinho, para cada alocação de bloquinho que você tem de vogal entre as consoantes aí, você tem as possíveis anagramas das vogais. Para cada uma você tem essa possibilidade de anagramas das vogais. E para cada um desse par, ou seja, espaço que você tomou, anagramas das vogais, essa quantidade de anagramas das consoantes que você vai ter. Então você vê como a gente consegue montar a solução partindo em pedacinhos, resolvendo cada pedaço separadamente. Depois a gente acaba juntando as restrições pelo princípio multiplicativo. Entenderam? Entenderam? Professor, não entendi muito não. Essa última parte eu realmente dei uma boiada. Qual parte? Esse último ponto? Ou É, o anterior? eu entendo ali quando você falou que tinha que multiplicar as 5 vogais, né? Que são os espaços entre as consoantes, mas eu não entendi o resto aqui. Tá, então é o seguinte. Você tem quantos possíveis espaços para alocar as vogais? Entende que são 5? Sim, sim. São 5. Então tá. Esquece esse número 5. Fixa um desses 5. Vamos fixar aqui, tudo bem? Fixar aqui? Beleza. Tá? Então, não é mais 5 aqui, mas é para uma que você fixou. Para um lugar que você fixou. Você tem quantas possíveis arrumações, anagramas das vogais aqui dentro? Tudo bem que essa conta aqui? Sim, sim. Então aqui vou ter todas as possíveis arrumações. Cada possível arrumação das vogais vai estar nessa contagem. São 6. São 6 possíveis arrumações das vogais aqui dentro. Tudo bem? Beleza. Então, por enquanto, para uma que você fixou, você tem essa quantidade aqui de arrumações das vogais. Ok? Ok. Mas, para cada. Agora você fixa uma ordem que você tem das vogais aqui. Fixa uma. Você pode ter. Quais eram as vogais, hein? I, E e O. I, E e O. Então, fixa uma dessas ordens aí. Vamos fixar O, E e I. Essa foi o que eu escolhi. Tá? Então, O, E e I é uma possível escolha de anagrama que pode aparecer aqui, de modo que você tenha escolhido ainda essa posição. Tá? Beleza? Mas aí, para essa escolha, você tem quantos anagramas das consoantes para considerar aqui? Você fixou a posição que vai pôr as vogais e você acabou de fixar também um anagrama das vogais. Agora, para essa que você fixou de vogal, de anagramas das vogais, restam quantos anagramas das consoantes para você ter aqui? Para uma que você fixou, você vai ter essa quantidade aqui, né? De anagramas das consoantes. Entende? Acho que agora eu tô entendendo. Porque você já deixou claro que naquela posição você fixou aquelas vogais. O que Uhum. sobra são as possibilidades das consoantes, né? No caso, os anagramas. Isso, então vamos fazer por parte. Ó, vamos fazer de trás para frente.
Ok, que você não está considerando essa conta grande, mas você fixou um anagrama das vogais? Sim. Fixei esse. Ao ter fixado esse, você tem essa quantidade de arrumações das consoantes. Ok? Ok. 4 vezes 3 vezes 2 é 24. Certo? Sim. Então você tem 24 possibilidades para quando você fixou essa vogal aqui, essas vogais aqui. Então, por enquanto, é 24 a sua resposta, dado que você fixou essas vogais. Mas você tem quantas vogais? Quantas possíveis vogais? Lembra do exemplo que eu passei quando eu falei de filme e peça de teatro? Dado que você escolheu um filme 1, você tem quantas possibilidades de peça de teatro para escolher? 4. Agora, você tem quantos filmes? Eram 5, não eram? Sim. Então ficou 4 mais 4 mais 4, 5 vezes, 4 vezes 5. E aqui, a mesma coisa. Você tem 24 consoantes, 24 anagramas das consoantes para encaixar aqui, para esse anagrama de vogal. Mas você tem um outro anagrama de vogal, que é aqui, esse aqui, por exemplo, é I, E e O. É um outro anagrama de vogal. Você vai ter quantos ainda aí para ele? Concorda que você vai ter 24 anagramas? Sim, porque você ele só alterou a ordem das Mas vogais. você alterou isso. Aqui você vai ter 24 possibilidades. Mas a palavra como um todo vai ser diferente, porque você vai ter alterado o anagrama das vogais aqui. Não vai ser mais O, E, I. Vai ser I, E, O. Então é uma outra palavra. Então, é 24 para quando você fixou esse anagrama, mais 24 para quando você fixa outro anagrama de vogal, mais 24 para quando você fixa outro anagrama de vogal. Ok? Ah, agora eu Então, entendi. Então ali, no caso, eu já resumiu, colocou uma multiplicação, né? perfeito. Isso é o princípio multiplicativo. Ah, agora sim, agora entendi. Pelo princípio multiplicativo, você tem as formas aqui dessa multiplicação por essa, de você ter os anagramas das consoantes, juntamente com os anagramas das vogais, fixando as vogais nessa posição. Mas não acaba aí. Porque você poderia ter fixado aqui, mas se você fixasse aqui, concorda que ia ter que somar isso aqui de novo? Seria isso mais isso de novo? Porque uma coisa é você contar os anagramas quando você tem as vogais encaixadas aqui. Vai dar uma quantidade que é essa multiplicação que você entendeu. Certo? Certo, certo. Mas e se você escolhesse aqui? Não seria um outro anagrama também, no total? Não seria uma outra palavra escrita? Sim, dá uma nova configuração, né? Isso dá novas configurações. E são quantas possibilidades de você encaixar aqui? De novo, essa multiplicação. Mas agora, você tem. Eu vou chamar isso aqui de letra, tá? Para ficar mais simples. Vou chamar isso aqui de A. É uma letra que, na verdade, representa essa contagem, né? 6 aqui no caso, aqui 24 chamar de B. Tá? Não, eu vou botar logo o resultado, né? 6, 24. 6 vezes 24 formas são aquelas em que você tem as vogais necessariamente depois da primeira consoante. Certo? Mas você tem que somar, né? No caso, 6 vezes 24 mais 6 vezes 24, que são essas possibilidades aqui de você ter encaixado as vogais antes da primeira consoante.
E você tem que somar também pelas possibilidades de você ter encaixado as vogais entre a segunda e a terceira, entre a terceira e a quarta, depois da quarta. Ou seja, 6 vezes 24 sendo somado quantas vezes? 5 vezes. Perfeito, agora fechou o raciocínio. Obrigado, professor. Por exemplo, se você escrevesse esse primeiro caso que eu fiz aqui com você, eu escrevi algo do tipo, um possível anagrama que está aí, dentro desse conjunto de 6 vezes 24 do primeiro que eu estabeleci com você. Uma possível palavra, C, O, E, I, L, N, H. É uma possível palavra que está dentro desse conjunto aqui. Você vê, ó, coloquei entre a primeira e a segunda, isso aqui, fiz um anagrama qualquer das vogais, das consoantes, está aí dentro. Uma outra que é diferente, que está nessa, mas está no mesmo valor, né? Também é 6 vezes 24, porque só se relaciona vogal com consoante, não está muito interessado no lugar que você colocou, você fixou, né? É aquela que seja O, E, I, C, L, N, H. Você vê que a ordem que você colocou é a mesma, O, E, I, O, E, I, C, L, N, H, C, L, N, H. Mas a ordem que você colocou entre eles aqui fez mudar completamente a palavra. São palavras diferentes. Então, ele tem que ser contado diferente. Ele não está aqui, esse elemento não está aqui e aqui ao mesmo tempo. Entendeu? O anagrama gerado é distinto. Sim, entendi. Beleza. Vamos continuar. De quantas maneiras podemos distribuir N objetos diferentes em duas caixas diferentes, de modo que nenhuma caixa fique vazia, tá? Então, você tem caixas, são duas caixas distintas. O termo distinto, ele é muito importante porque a gente pode, sem problema nenhum, sem dificuldade nenhuma a mais grande, adicionar uma restrição em que você trate objetos iguais. Na aula que vem, eu vou falar de objetos iguais. Vou falar de combinação com repetição na próxima aula. Então, envolve objetos iguais. Mas é uma restrição a mais que você tem que tratar um pouco diferente. Mas não aumenta muito a dificuldade. Tá? Mas vamos chegar lá. Então, por enquanto, está tudo distinto. Objetos diferentes, caixas diferentes, e você quer colocar os objetos. Não pode ter aqui, 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 aqui. Objetos espalhados assim. Tá? Mas você não pode ter caixa vazia. Entenderam o problema? Então, primeiro, você tem que pensar nessa configuração. Como é uma configuração? Tá? Então, uma configuração, elas podem satisfazer a solução, né? Na verdade, é o que a gente quer, né? É uma solução do nosso problema, mas você pode pensar um pouquinho diferente. Pensar no que acontece de modo geral. O que acontece de modo geral é o quê? São as caixas com objetos dentro, certo? Você pode separar, em alguns casos, e consegue tratar de um jeito bem mais direto, bem mais simples. Vamos pensar no seguinte: sem levar em consideração essa restrição que eu estou olhando, que é nenhuma caixa vazia, você pensa o seguinte: tem duas caixas, põe os objetos lá dentro. Você tem duas possíveis ocorrências, eventos. Um primeiro evento é aquele em que uma caixa possui todos os objetos, e outra é que nas duas caixas existem objetos. Concordam? Que isso daqui particiona essas configurações aí? Concordam? Professor, mas eu não entendi porque na A. É porque, tipo, na A parece que só uma tem todos os objetos, né? Mas o Eu não problema. tenho isso aí, mas eu não estou interessado no A. Qual é o meu interesse? É nesse. Ah, tá. Ah, sim, você tá listando as possibilidades, né? Listando tudo que desse.
sem levar em consideração... Eita, vocês estão vendo a tela bem? Sim. Os slides? Porque tá estranho aqui, agora tá tudo zoado aqui. Tá, eu vou continuar. Então, eu não estou olhando aqui, nesse caso, essencialmente, essa restrição. Estou simplesmente olhando o problema. Você está olhando de alto nível, né? Visão alto Bem nível. mais alto nível, isso. Eu estou olhando o seguinte, ó, como os objetos podem ser alocados nas caixas? Tem somente essas duas formas. Ou seja, eu estou montando aqui uma partição do problema em geral, não do problema que eu estou interessado. Eu estou interessado em algo menor. Eu estou interessado nesse pedaço, que é justamente isso. Nenhuma caixa fique vazia. Ou seja, eu estou interessado nesse tamanho aqui, conjunto B, desse conjunto B, né? Aquele que nas duas caixas há objetos. Isso daqui, eu estou querendo passar esse exemplo, é para vocês verem como existe uma outra forma, que é você pensar, para você obter a sua solução, às vezes é mais fácil você pensar em remover aquilo que você não quer. Você consegue obter uma quantidade global, total, e desse total, remove aquilo que você não quer. Isso é a ideia do complementar. Vamos chegar lá. Olha só. Pelo princípio aditivo, temos que o número de elementos do conjunto A mais o número de elementos do conjunto B nos dá o número das distribuições dos N objetos. É o que eu estava falando. Joga todo mundo lá. Essa soma vai necessariamente dar essa quantidade. Porque só existem esses dois tipos. Tá? Suponha que uma caixa seja rotulada por C1 e a outra por C2. As caixas são diferentes, né? Então, uma configuração que eu estou interessado é uma atribuição de rótulos aos objetos, mas com uma coisa especial, né? Que nenhuma caixa fique vazia. Então, necessariamente, você tem que ter os dois rótulos aparecendo ali. Então, é o seguinte, suponha que existam esses rótulos, tá? Tudo bem, são caixas diferentes, você pode ter esses rótulos. Nesses N objetos. Uma configuração é uma atribuição de rótulos a esses objetos. Uma forma de você pensar em jogar os elementos nas caixas é não fazer isso, mas é simplesmente o seguinte: você tem um primeiro objeto, um segundo objeto, um terceiro objeto, um quarto e assim por diante. Você quer dar rótulos, então esse aqui é C1, significa esse objeto vai para a caixa 1, esse objeto vai para a caixa 1, esse objeto vai para a caixa 2, e assim por diante. Ou seja, para cada elemento, para cada um dos N objetos, você tem duas possibilidades de rótulos a dar a cada objeto. Concordam que isso vai resultar exatamente nessa quantidade de distribuição aqui? Vai resultar na soma. Como cada objeto pode estar em duas possíveis caixas, pelo princípio multiplicativo, temos o total de duas possibilidades para o primeiro objeto, duas possibilidades do segundo objeto. Pelo princípio multiplicativo, você tem, então, 2 elevado a n distribuições, que é justamente a soma dos elementos desses dois conjuntos. Mas você não está interessado nessa soma. Você está interessado nessa quantidade aqui. Ou seja, pensando na ideia do complementar, você tem um n de A mais n de B, isso é igual a 2 elevado a n. O nosso interesse é no n de B. É 2 elevado a n menos n de A. O que é n de A? É o número de maneiras que você tem de distribuir os objetos de modo que os objetos estejam todos em uma única caixa. Você só tem duas formas. Ou todos os objetos vão estar
na caixa 1, ou todos os objetos vão estar na caixa 2. Duas possibilidades. Então, você tem que a resposta que você quer é 2 elevado a n menos 2. Entenderam? Você pensar nessa ideia do complementar, ela é muito interessante, porque às vezes é mais fácil você remove o que você não quer. Quando tipo de pergunta que se encaixa nisso determine o número sei lá, de objetos que satisfazem pelo menos alguma coisa. Satisfazer pelo menos alguma coisa significa que é o total que você poderia, menos aqueles que não satisfazem nada. Porque você quer aqueles que satisfazem pelo menos uma coisa. Então você remove os que não satisfazem nada e pronto. A gente vai ver exemplos sobre isso nas próximas aulas. A gente tem 3 aulas sobre esse assunto, né? A próxima aula eu vou dar continuidade e aí eu vou falar sobre permutação, arranjo, combinação. Mas vocês vão ver que vai ser como consequência direta de tudo isso que vocês já viram aqui. Não vai ter nenhum mistério. Vocês não precisam nem saber o nome disso. Vocês estão vendo permutação, arranjo aparecendo aqui sem nem saber esse nome. Mas vocês estão vendo isso nesses exemplos aqui. Só vou formalizar isso um pouco melhor nos próximos slides, tá? Mas é isso. Vocês entenderam o que eu fiz aqui, esse exemplo? Não dei oportunidade de vocês falarem? Pode falar aí. Professor, eu só não entendi essa questão do complementar aqui embaixo quando você colocou 2 elevado a n menos 2. Eu entendi até chegar aí. Certo? Aqui, vou voltar para cá, para cima. Você entendeu que a soma dessas duas cardinalidades é 2 elevado a n? Sim, isso aí eu entendi. Entendeu? E você entendeu que o nosso interesse é na cardinalidade do conjunto B? Sim, beleza. Então, simplesmente é uma álgebra aqui, né? Passa daqui para cá. Então, n de B é 2 elevado a n menos n de A. Agora vamos olhar para cá. Uma caixa possui todos os objetos. Você entendeu esse 2 elevado a n? Esse 2 elevado a n são os rótulos. É como se você tivesse dado o seguinte: são as caixas, né? Os objetos, perdão. Igual eu tinha feito aqui. São n objetos. Aqui você tem duas possibilidades de rótulos para atribuir a esse primeiro objeto. Aqui, duas possibilidades também, e assim por diante. Essa mesma ideia do princípio multiplicativo que eu falei com cinema e peça se aplica aqui. Então é 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2, 2 elevado a n. Só que essa série de atribuições que você tem duas delas que você não está interessado, que é justamente o que vai dar essa conta do conjunto de A, porque são aquelas em que aqui ficou C1, 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 C1. Ou seja, todo mundo só recebe o rótulo da primeira caixa, da caixa 1. Essa configuração aqui você não está interessado. Isso daqui é elemento do conjunto A. Uma outra possibilidade, ou seja, um outro elemento desse conjunto A, é aquele elemento em que todos os objetos vão estar na segunda caixa, na caixa 2. Então você tem dois elementos aí que você não quer, que são exatamente o que dá a cardinalidade do conjunto A. Então, isso daqui é 2 elevado a n menos 2, que é a cardinalidade de A. Entendeu? Agora sim, agora entendi. Tá? É isso. Obrigado. Isso é o complementar. Você vê que é o que o complementar aqui. É você ter um total. Desse total, você tira. Desse total, você tira o que você não quer. Isso é o complemento.
e você vê que às vezes você obter o complemento é muito mais fácil. Então, basta você saber o total, remove aquilo que você não quer, tá? Eu vou encerrar por aqui, porque essa aula eu já sabia que não ia até o fim. Vou deixar para a próxima aula. E aí, na próxima aula, a gente vê permutação, arranjo, combinação com repetição, a gente vê tudo na próxima aula. E daqui a 2 aulas, né, exercício para reforçar mais esses assuntos aí. Igual a gente vem fazendo. Tá legal? Beleza, professor. Então, falou. Falou. Obrigado aí pela participação, Guilherme. Valeu, obrigado aí E, por responder as Valeu, boa dúvidas. noite. Boa por noite. favor, perguntem. Perguntem porque, né, é melhor para vocês mesmos, tá? Então, Nesse caso não é nem que é difícil, é porque, por exemplo, a questão do complementar, depois que você colocou ali as legendas, né, caixa 1, caixa 2, aí parece que ficou mais claro. e, Aí uma coisa complementa a outra, né? Aí fecha o raciocínio. perfeito. Isso mesmo. É. Então, a gente vai ver vários exercícios que são assim, seguem essa ideia aí, tá? Então, beleza. Na próxima aula a gente continua aí, tá? Encerrar aqui. Até quinta. Boa noite. Hoje é quinta, Boa noite, né? boa semana aí. É até terça, né? Hoje é quinta. Então tá, bom final de semana pra vocês aí. Bom final de semana, professor. Valeu, abraço.